Fala então, senhores. Beleza, o Alex? Deixa eu ver se tá gravando o Susi. Então, beleza. Bom, então, senhores, acho que até agora acho que eu mais ou menos entendi que o pessoal do errar para tentar acertar o que eles estavam tentando dizer. Acho que agora um pouco eu entendi melhor. Assim, eu acho que o que eles estão tentando dizer é o seguinte: se você eventualmente comete um pecado por irresponsabilidade, eventualmente nós temos até o direito, talvez, ou essa é uma plausibilidade, é uma possibilidade. Aliás, inclusive, pergunto para vocês o que exatamente vocês estão dizendo com errar para tentar acertar em relação a qual situação, em relação a qual vídeo meu, para eu saber direito, né, até para facilitar. É bom, é importante fazer essa pergunta porque ele mostra que eu sou diferente de vocês. Se bem que antes eu já tinha falado especulativamente. Falei, ó, não sei se exatamente eles estão falando sobre isso e tal e tal e tal. Então calma lá, vamos lá. Pergunto por que eles estão dizendo errar para tentar acertar e por que estão falando sobre a questão de pecado por irresponsabilidade. Não, o que vocês acham é o seguinte: se eventualmente uma pessoa, vocês acham que comete um pecado por irresponsabilidade. Bom, primeiro que vocês vão ter que saber disso. Né? Segundo que vocês vão ter que, primeiro o fato. Segundo vocês vão ter que ver se aquilo realmente é um pecado por irresponsabilidade. Pode não ser porque pode ter circunstâncias. Então, aí, inclusive, por causa disso, vai ter que ter mansidão. Pode-se aplicar a mansidão contra pecados por irresponsabilidade, contra pecadores que fizeram coisas irresponsáveis. Mas, além disso, se eventualmente o sujeito fez algo irresponsável, você vai ter que verificar se tem circunstância, que é o que um pouco vocês também fracassaram. Aí aquela coisa. Você pode falar, mas ele pegou por responsabilidade, eu quero eventualmente levantar uma mentira, porque o sujeito saiu de uma determinada atividade, ele não deveria ter saído, eu quero que ele volte para aquela atividade específica. Não, talvez você mentiu de propósito, então errou para tentar acertar, para fazer uma pessoa retomar a atividade. Mas você poderia, na verdade, só fazer com que ela retornasse à atividade só pela verdade. Né? Você não precisaria errar para tentar acertar. Você não precisa mentir. Né? Você não precisaria chutar, que eu vou falar a seguir. Você não precisa chutar o motivo que a pessoa cometeu para eventualmente cometer um pecado específico. Ou se é que aquilo é pecado, porque tinha propósito, tinha uma situação para. Nem propósito, tinha uma situação para ser resolvida ali e que eventualmente a impediria de executar quaisquer atividades, seja ela profissional, seja ela, no meu caso, jurídica, seja ela uma atividade voluntária, ministerial, enfim. Se eventualmente se mentiu de propósito para fazer ela retornar à atividade, não, você poderia eventualmente tentar pela verdade. Se você preferiu não mentir, mas assim, errar para tentar acertar. Aqui, errar, na verdade. Se você preferiu errar para tentar acertar, você não sabe qual é o motivo que fez a pessoa levar ela a cometer uma determinada atitude na sua vida. Às vezes nem pecado, uma determinada atitude. Ou pelo menos algo que não vai ser cobrado como pecado, porque ele tem um propósito. Se esse é o caso, se você preferiu errar para tentar acertar, é um erro. Assim, porque, claro, logicamente a palavra já diz. É um erro porque assim, você poderia justamente, ao invés de errar para tentar acertar, e tentar chutar um motivo ou um pecado que a pessoa cometeu, ou chutar um motivo de pecado dela, você poderia simplesmente perguntar para ela o motivo verdadeiro e trabalhar apenas com a verdade. Você não pode eventualmente trabalhar com aquilo que você não sabe se aconteceu ou não. É uma perda de tempo. De você e dos outros que podem se escandalizar achando que a informação é verdadeira. Então você vai ter que provar. Se eventualmente a religiosidade, mas a pessoa acha que ela vai, acha que uma determinada atividade, ela não é de Deus, não. Então essa religiosidade não existe, porque é só você pegar eventualmente a palavra e falar aqui, ó. Eventualmente, por exemplo, o apóstolo Paulo trabalhou com atividades seculares. Você também pode? Eu sei. Então, tipo, já descaracterizaria a religiosidade. Mas há outros pecados que são plausíveis. Então, bastaria perguntar para a pessoa e não se precisaria aí errar para tentar acertar. Não há necessidade de chutar aquilo que, né, você poderia simplesmente perguntar. Se você acabou se enganando, lhe faltou discernimento, porque aqui na verdade a terceira possibilidade é um pouco diferente. Porque a terceira possibilidade é não, você já sabia, e faltou discernimento porque você se enganou, porque você achou que a pessoa estava errada. Ela pode dizer que o problema dela é tédio profissional, mas você acha que o medo dela na atividade é por outra coisa, algum outro tipo de pecado. Só que você está errado, você tem que focar no que realmente aconteceu, no que é verdade. Então você não pode simplesmente, se você sabe que o motivo da pessoa é tédio profissional, mas você prefere apostar em outra coisa, ou você omite essa informação até propositadamente. Você omite essa informação e prefere inventar algum outro tipo de acusação que eventualmente não se refira, não reflita o pecado da pessoa, é uma falta de discernimento e você também poderia tentar perguntar para a pessoa a verdade. Você poderia, vamos dizer, buscar a verdade. Nesse caso nem precisaria buscar a verdade porque você já sabe. Você já sabe a verdade. Mas você poderia falar, apenas trabalhar com o conceito de verdade, com aquilo que realmente é o pecado ou o motivo do pecado que levou a pessoa eventualmente a sair de uma atividade ou até a cometer qualquer outro tipo de pecado. Você tem que trabalhar apenas com os motivos verdadeiros. Né? Você poderia tentar
É apenas falar a verdade, é apenas trabalhar com o pecado que a pessoa falou, né? Ou com outros pecados que você eventualmente poderia vir a descobrir. Não adianta simplesmente fazer uma acusação. Ah, fiz uma acusação. Tá, mas você não sabe se aquela acusação é verdadeira. Não. Então por que você está fazendo? Vai e pergunta para a pessoa. Em relação ao pecado que ela demonstrar, ou você até pode chutar. Mas aí você não precisa trabalhar. Você vai ter que, no sentido de imaginar assim, poxa, é possível que tenha cometido algum pecado. O problema de chutar é justamente isso. Você pode acabar acertando, como você pode errar. Se você errou, você vai ter que confirmar a informação de qualquer jeito. Não é porque a pessoa se incomoda, eventualmente, com alguma acusação, que aquela acusação é verdadeira. O critério de a pessoa se sentiu incomodada com o meu argumento, aquilo deve ser verdade. Não, isso não existe. Isso não existe. Isso é uma especulação, isso é uma presunção. Então, assim, quem eventualmente acusar, se ele já tem algum tipo de pista, não, a pessoa já falou que é esse pecado, já falou que é esse motivo. Tá, mas eu acho que é o outro talvez seja falso. Esse aqui provavelmente seja verdade, porque a pessoa confessou. E ainda, você pode ser omitido, se você não perguntar para a pessoa, pode ser que você não verificou outros pecados que você poderia trabalhar e ajudar. Então tem essa também. Você poderia trabalhar com outras coisas que você já sabia, inclusive já sabia dessa informação, e se omitiu de trabalhar com ela, e se omitiu de trabalhar eventualmente com outras dificuldades que a pessoa tem. E decidiu apenas trabalhar com aquilo que você chutou. Aí não adianta. Se for falso, não adianta. E mesmo aquilo que você chuta, você pode confirmar depois. Você pode perguntar para a pessoa qual tipo de pecado. De repente você tinha um chute, pô, isso acabou se confirmando, esse aqui acabou não se confirmando. Funciona desse jeito. Aquela coisa, vocês acharam na hora, por exemplo, que eu pequei por irresponsabilidade, mas no momento da repreensão, de eu eventualmente sair de uma atividade para buscar outros, alçar outros voos, outros horizontes, na repreensão vocês não podem errar para tentar acertar quando vocês tinham a oportunidade de buscar a verdade. Então vamos lá, vocês poderiam só acertar ao invés de errar para tentar acertar. Vocês deveriam ter buscado informação para só focar nos pecados cometidos com mentiras. Não. Só focar nos pecados cometidos? Não, no meu caso não com mentiras. Para só focar nos pecados cometidos e superar estes. Ao invés de preocupar pessoas além do necessário com mentiras e que estas buscariam provas antes de fazer críticas. Ou seja, muitas pessoas não apoiariam o tipo de comportamento que vocês têm, justamente porque elas buscariam provas, né? Elas não fariam nenhum tipo de acusação achando que está certo sem comprovar a informação antes, sem fazer uma investigação um pouco mais criteriosa. Mesmo que se perdoassem os erros para se tentar acertar de vocês, mesmo que vocês fossem perdoados. É só que essas pessoas elas poderiam até perdoar, mas elas buscariam informação que é o que vocês não fizeram. Então eu não acho que todas as pessoas apoiariam, não. Essas pessoas não apoiariam, porque elas agiriam de uma maneira diferente. Pô, desconfio que a pessoa tem esse pecado. Poxa, como é que eu vou perguntar para ela confirmar qual exatamente o motivo que ela cometeu o pecado? Porque eu acho que isso aqui é verdade, tem esse outro motivo que eu também acho que é verdadeiro, tem outro motivo que eu pensei, mas eu acho que aquele motivo é meio falso. É isso que esse que deveria ter sido feito o trabalho investigativo. Se o problema era orgulho, esse problema era resolúvel por outros meios, sem se necessitar de mentiras e propalações. Inclusive, qualquer pecado na verdade. Né? E ainda outra, você tem que verificar se a pessoa já confessava seu pecado antes. De repente, um pecado ela realmente não executou, mas de repente outros pecados até que você poderia especular, ela poderia confessar. Aliás, não se precisaria de fato de mansidão porque a pessoa poderia concordar. Ela poderia, poxa, aqui eu realmente errei, vou mudar de comportamento. Não era o meu caso. Mas se eventualmente a pessoa concordar com você e realmente ela ter cometido pecado, ela não está sendo enganada, se não trabalham com a verdade e se omitem quanto aos pecados e querem que retome alguma atividade e o sujeito acaba fracassando, não, são vocês que não trabalharam com o pecado. Vocês sugeriram que ele retornasse a uma atividade, mas vocês não sabem se ele superou todos os pecados dele ou não. Inclusive, por exemplo, de profissional, a pessoa não quer voltar porque ela tem medo de sofrer com uma atividade específica, medo de sofrer por causa da atividade e durante ela. Então, se vocês não trabalharam com isso, são justamente vocês que deveriam, na verdade, antes ter trabalhado com o pecado, se eventualmente a pessoa foi responsável depois. Ou se eventualmente num eventual retorno. Ah, mas antes, na verdade, quando ela sai da atividade, ela não é irresponsável justamente porque ela tem vários outros tipos de medo. Então, justamente é o que ela está tentando resolver. Então, ela não pode ser repreendida. São vocês que não trabalharam com o pecado, se ele foi responsável. Então, vocês fracassaram em ver antes que, apesar da sugestão falsa de vocês
ser um erro para se tentar acertar, vocês falharam antes em verificar que o sujeito poderia ser irresponsável. Ou seja, vocês tinham a oportunidade de verificar que ele ia cometer irresponsabilidade depois, dentro de uma atividade específica, que ele ia eventualmente fracassar por até por não cumprimento de metas. Vocês deveriam ter verificado isso antes, na verdade. Né? Você errou para tentar acertar? Não, você poderia ter buscado a prova. Ah, mas eu chutei que o pecado era esse. Você poderia ter provado. Você poderia ter provado se o seu chute era verdadeiro ou se o seu chute era falso. E se eventualmente havia um outro motivo, um outro pecado ou sintoma de pecado que você poderia trabalhar. Você deveria ter verificado um outro leque de possibilidades. Né? Ah, mas eu sabia que era por tédio profissional. Pois é, deveria ter trabalhado só isso. Deveria ter trabalhado só isso. A igreja erra aqui. A igreja errou aqui. Tá. Falaram em ver que o sujeito poderia ser irresponsável. Ao que ele, inclusive, alertou antes que poderia ocorrer para, eventualmente, para algumas pessoas, inclusive, talvez algumas delas sabiam de maneira ocultista e outras pessoas talvez não soubessem, mas também não podiam chutar. Então, não, né? Essa é a grande questão. Ah, mas nós mentimos para ele retornar à atividade. Não, porque ele poderia, se você trabalhasse com a verdade, ele já poderia retornar à atividade por outros meios. Falta de confiança na verdade total. Eu avisei, por exemplo, que por uma questão argumentativa eu poderia ficar totalmente abalado. E por isso já seria motivo suficiente, na minha visão, para eu não retornar à atividade. Eu ainda tinha outros. Mas se eu eventualmente me sentir provocado de alguma forma e acabar acreditando mais na pessoa do que em mim mesmo, ou até mesmo do que em Deus, né, melhor não arriscar, porque eu posso ficar bravo. Ah, mas agora Deus está com você. Independente, né? Eu posso rejeitar a Deus. Eu posso eventualmente cometer um pecado e acabar acreditando eventualmente em algum tipo de argumentação, ou as outras pessoas que eventualmente estão a meu lado, né? Então eu vou ter que responder para que elas não se escandalizem. E avisei também que não necessariamente eu amo ao próximo, pois eu não faria tudo por ele. Como, por exemplo, enfrentar a tédio profissional. Se a situação mudou, devemos perguntar antes. Por quê? Eu avisei que eu poderia, exatamente, em outro momento, eu avisei, inclusive, eu acredito que esses dois argumentos eu falei no canal, inclusive. Que eu não estou disposto a enfrentar tédio profissional e que talvez isso sim descaracterize amor ao próximo. Descaracterize, talvez eu não ame ao próximo. Porque se eu amasse ao próximo, eu sofreria o tédio profissional por ele. Então é justamente isso que eu estava trabalhando. É isso que eu estava trabalhando e não, isso aqui também não foi constatado. Né? O que é um erro. Né? Ah, foi constatada a religiosidade. Não aconteceu. Não aconteceu. Então assim, não está errado. Vocês analisam as atividades das quais eu saí. Por perseguição, eu só saí de 2,5. 2,5. Ou 2. Só saí de 2 atividades de perseguição. Mas vocês não analisam as que eu concluí, as que eu cheguei até o término da atividade, ouvindo as maiores barbaridades. E as que eventualmente eu saí não por perseguição, mas por outro motivo. Por não concordar com as regras da casa, por não concordar com doutrina.